eu fiquei muito impressionada com um grupo muito defensor da democracia, corretíssimo, muito defensor da imprensa livre, do jornalismo, da importância de denúncia e de apuração mesmo, né? O jornalismo tem esse dever, qualquer que seja o governo, de provocar, de gerar discussão. O jornalismo, ele não tem que agradar ninguém. Não tem que agradar a B ou C, não, ele tem que botar... Nós fizemos isso na enchente, né? Botamos o dedo na ferida dos políticos, o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram até agora, depois, o que aconteceu. Alguns ficaram bravos conosco, não nos deram mais entrevista, ficaram indignados. O papel do jornalismo é esse. E este grupo, de repente, passou a dizer que isso não é jornalismo. O jornalismo é isso. O jornalismo tem esse papel, esse dever. E lendo a coluna do Gabriel Weiner nesse domingo, esse foi um dos pontos destacados, né, Gabriel? Esse lado, eu nem gosto muito da palavra lado, mas esse lado que se mostrou muito a favor, tá certo, tá? A gente tem que defender democracia, o contrário disso é tenebroso, é regime autoritário. Este grupo, de repente, mas jornalismo eu gosto quando é contra quem eu penso diferente. Quando é contra os meus, aí não vale. Aí não vale, Gabriel. Sem contar a virulência da crítica, né, Kelly? Porque quando a notícia da Malu Gaspar vazou, ela foi chamada de tudo que é nome. Tu tá entre nós três, certamente tu é a que tá mais habituada com isso, porque as críticas contra as mulheres jornalistas, normalmente elas não vêm em função do trabalho, da performance, né? Elas vêm em função do fato de serem mulher. As críticas são tenebrosas. Na sequência da notícia da Malu, vários outros colunistas e jornalistas importantes, homens, passaram a fazer denúncias que iam no mesmo caminho e não sofreram o mesmo tipo de questionamento. Eu acho que isso é muito importante da gente salientar aqui para o começo dessa conversa. O que me impressionou muito, para além dessa reação virulenta, é que a gente descobriu aí que criou-se uma terceira força política para além dos bolsonaristas e dos lulistas, que são os xandólatras, né? Quer dizer, o fato... E o PG fez um comentário, porque eu postei a minha coluna no meu Instagram e o PG fez um comentário lá no meu post que eu achei excepcional, que é o fato de termos eventualmente aplaudido medidas que foram consideradas corretas por nós ou por qualquer analista que seja, não impede a crítica a esse novo momento, né? O que a gente tem agora são fatos novos, quer dizer, por que a gente precisa, que tipo de coerência que a gente está querendo manter quando a gente prefere que não se investigue alguém que fez algo que a gente gosta há pouco tempo? Isso não é coerência, isso na minha concepção, é uma idolatria, é quase criminoso, né? Essa história do Banco Master está recheada de coisas muito esquisitas, muito suspeitas, e o problema para parte da população tem sido quem aponta essas suspeitas, e não o fato de que elas não estão sendo investigadas. Me parece que a gente está, pelo menos no que diz respeito ao debate público, né, num mato sem cachorro, assim. Empobrecido. É uma situação muito complicada, muito complicada. Tem um aspecto que eu acho muito importante também, Gabriel, que é o seguinte, eu vejo quem tenta atacar agora a Malu Gaspar, um argumento muito frequente é o seguinte: cadê a prova? Malu Gaspar não tem provas do que está dizendo. Cadê as provas de que o Xandão ligou 6 vezes lá para o presidente do Banco Central? Cadê as provas? Deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é muito importante aqui, e vocês vão de concordar comigo. O jornalista de investigação, ele não consegue sempre produzir provas. Prova é uma figura judicial. O que eu quero dizer com isso? O jornalista investigativo, ele não tem poder de quebra de sigilo telefônico. Ele não tem poder de acesso a registros protegidos, né? Isso é o jornalismo de fato, né? O jornalismo não quer substituir a justiça. O que o jornalista faz, o jornalista de investigação? Ele apura o que está ocorrendo e ele coloca à prova, inclusive, a sua credibilidade, né? A Malu Gaspar é uma jornalista muito tarimbada que, ao longo de muitos anos, acumula credibilidade, uma experiência concreta com grandes furos de reportagem e reportagens enormes, livros, enfim. E ela apura tudo e diz assim, ó, esses são os fatos. Agora, a justiça
tem algo errado aqui, a justiça precisa. E aí a justiça vai trabalhar e vai produzir provas. O Ministério Público, a polícia, enfim. Por quê? Porque o jornalista não tem instrumentos para produzir essas provas que as pessoas acham que eles devam produzir. Acho que o maior exemplo de todos, Gabriel, Kelly e nossos ouvintes, é o caso Watergate, que é a maior investigação jornalística do século XX, né? Que derrubou, fez renunciar o presidente americano, Nixon, né? Eles passaram 2 anos, aqueles 2 jornalistas, publicando matérias, todas elas no que a gente chama de off, né? Com fontes sigilosas, todas elas. É a maior investigação jornalística do século XX, derrubou um presidente da República. Por quê? Porque mais adiante se mostrou que tudo que eles estavam publicando era verdadeiro. A partir do quê? A partir de provas que aí sim foram feitas, foram entregues pelas instâncias democráticas incumbidas de produzir provas. Que existem para isso. E aqui são o Ministério Público, a polícia, a autorização judicial para isso. Então é muito importante a gente não confundir o papel da justiça e o papel de quem produz provas com o papel do jornalismo investigativo, né? A Malu Gaspar, o que ela fez? Ela não está afirmando culpados, ela está levantando fatos. A reportagem investigativa não diz esse cara aqui é culpado. Ela está dizendo, existem fatos aqui que precisam ser explicados. As autoridades têm que explicar o que está ocorrendo aqui. Por que as fontes são sigilosas, né, Gabriel? Porque quem está no poder tem medo. Quem está no poder sofre pressão para não falar. Então o jornalismo tem essa previsão, inclusive constitucional, de proteger a sua fonte, né? De não quebrar, só porque o cara lá, se botar o nome dele, vai sofrer perseguição, vai ter problemas graves, enfim. Esse é o jornalismo investigativo, que não tem nada a ver com a justiça. Quer dizer, tem tudo a ver, mas a justiça vai atuar depois, vai atuar a reboque, né, do jornalismo investigativo. Diga, Wagner. Claro. Não, a gente tem o caso do Watergate, que é o mais emblemático da história do jornalismo mundial, mas a gente pode também aproximar a lupa para o Brasil. Boa. Falar aqui de uma pessoa com quem a Kelly conviveu muito, que é o Moreno, né? O Jorge Bastos Moreno. Muito. Que foi decisivo no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, porque a CPI que investigava, a CPI do PC Farias, procurava uma prova que ligasse o presidente aos cheques, né, de fantasmas que vinham do esquema do PC Farias, e quem fez essa denúncia foi o Moreno, uma capa emblemática do Globo, e a partir dali desenrolou-se todo o impeachment. Quer dizer, o nosso papel como jornalistas é exatamente essa diferenciação que é muito importante de ser feita. Nós não somos operadores do direito, nós somos operadores da informação, né? E a partir da informação, os operadores do direito devem fazer os seus trabalhos. E o que eu acho maravilhoso também, Gabriel, e que tem tudo a ver com a tua coluna, inclusive desse final de semana, que é o seguinte: quando é quem a gente não gosta, aí os comentários costumam ser sobre o fato, né, que foi levantado pelo jornalista. Agora, quando é sobre quem a gente em tese gosta, aí é o método que se discute, né? Ah, mas é reportagem off. Ah, mas não tem prova. Isso é muito... E isso eu acho legal, as pessoas que nos escutam, nós mesmos, né, em determinado momento, fazer esse tipo de autocrítica e esse tipo de autoanálise, né, Kelly? Eu tô sendo coerente quando cobro determinada postura de um jornalista ao se referir a quem eu não gosto e outra postura ao se referir a quem eu não gosto. Então, essa coerência é importante. Até porque, PG, acrescentando ou contribuindo para a tua leitura, este grupo que hoje aplaude a Malu, até ontem é Globo Lixo, Globo Comunista. Isso. Essa reportagem é de uma repórter da Globo. Não, e continuam, né? A gente está aqui criticando o Banco... esse caso envolvendo o Alexandre de Moraes, a esposa dele, o Banco Master, e todos os dias, Gabriel, nós estamos recebendo mensagem aqui dizendo: não vamos falar sobre o Banco Master? Não vamos falar sobre o Banco Master? E quem é que está falando sobre... Quem é que trouxe esse caso à tona? Foi o jornalismo profissional que trouxe esse caso à tona. Foi o Globo que trouxe esse caso à tona, né? E nós aqui, inclusive, a reboque disso, somos jornalistas profissionais, estamos falando sobre isso diariamente também, né? É assim, ó, eu sou contra a corrupção desde que... Sou contra atos espúrios desde que não seja contra os meus. Eu vou dar um exemplo de outro... Aí, né, pegando essa questão da coerência. O caso das rachadinhas, foi chamado assim, né, do Flávio Bolsonaro, surge também com reportagens, avança também com reportagens. E o que é que fez à época a defesa do Flávio Bolsonaro? Pediu para pagar. E a justiça proibiu a Globo, naquele caso, de divulgar informações e documentos sobre a investigação. Quer dizer, é difícil, né? A coerência é algo que é varrer para debaixo do tapete.
o mensalão, que é... O mensalão, foi Folha de São revelado Paulo. pela Renata Lopretti. Folha de São Paulo. É. E aí, como diz o PG, né? Aí não tem a prova. Sim, era a fala do Roberto Jefferson. A prova não tinha. A fala do Roberto Jefferson, exatamente. Mas não tinha prova ali da transferência de dinheiro e a documentação, a ponto de, na época, o PT dizer que era ilação, que era Globo, que não tinha, que era Caixa 2. Então o Brasil tem umas coisas assim, né? Não sei se não acompanho tanto a repercussão midiática em outros países para dizer se é um comportamento exclusivo nosso, mas é da gente refletir, né? Eu gosto de investigação, eu gosto de jornalismo quando é contra o meu inimigo. Quando é contra mim, veja bem, pois é. E aí, indo especificamente para o conteúdo, que é gravíssimo, não dá pra gente normalizar, conduta de ministro que viaja em jatinho de investigado. Assim como não dá pra... O ministro que é o ministro do Supremo e tem uma esposa que é uma advogada que exerce o seu trabalho com um caso tão relevante, com um valor tão expressivo, me parece também que a gente tem que olhar com mas não tem a menor dúvida. Puxa vida, né? E, Gabriel, a gente falou sobre isso. Não que o Moraes não tenha feito o trabalho importante, aliás, importantíssimo. Aliás, acertar não impede ninguém de errar, né? Acertar, inclusive, não impede ninguém de cometer crime. Não impede ninguém de cometer crime. Não quer dizer que ele tenha errado sempre. Acertou em momentos... Aliás, isso é importante, né, Gabriel? Durante o período mais grave da nossa história recente, quando um grupo passou 2 anos articulando uma tentativa de golpe de Estado, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes se colocaram como bastiões, né, importantes da defesa da democracia, Kelly. E eu acho que justamente por isso muita gente manifestou apoio incondicional a essa figura também, Alexandre de Moraes, né? Se calando diante de abusos claros do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida. Abusos que apareceram por meio de decisões monocráticas. Que mencionamos aqui. Isso. Foi criticado aqui. Mas houve muita gente que se calou perante esses abusos, né? E aí, Gabriel, o que ocorreu? Essa gente cresceu no poder, né? Acho que tem isso também, é importante deixar isso claro, né? Uhum. São pessoas que se sentiram autorizadas, de alguma forma, a fazer o que bem entendessem. Né? Não houve a trava natural de parte da sociedade que segura, que diz assim, opa, daí o senhor não pode passar. Acho que houve isso, né? É inquestionável que houve. Eu vou encerrar esse tema, aliás, encerrar não, porque a gente vai voltar nele, estamos aqui, né, numa entrevista, com um trechinho do Hélio Gaspari, tá? Jornalista também inquestionável do ponto de vista de apuração, de conduta, de análise. Diz aqui, o repórter Lauro Jardim, colunista do Globo, revelou no último dia 7 que a Polícia Federal encontrou na papelada do Banco Master um contrato de honorários do escritório da advogada Viviane de Moraes. 2 dias depois, a repórter Malu Gaspar deu detalhes do negócio. O contrato previa uma remuneração total de 129 milhões de reais ao longo de 36 meses. Isso daria o pagamento da bagatela de 3 milhões e 600 mil reais mensais. E uma mensagem capturada, não pela Kelly, não pelo PG, não pelo Gabriel, capturada pela Polícia Federal, indica que o doutor Vorcaro instruiu sua tesouraria a dar prioridade aos pagamentos do escritório. Normalizar não dá, né, gente? Normalizar não dá. Pode. Não dá.